me ouvem bem agora, né? Eu dizia que a régua está lá em cima, então o quanto é uma honra fazer parte desse painel, e eu trouxe algumas questões para a gente refletir acerca das perspectivas no desenvolvimento dessa nossa liderança, e ao escutar um pouco a Thais, a doutora Viviane, o quanto é bacana a gente perceber os entrelaces nessas histórias, né? Sem dúvida, a nossa biografia humana tem uma porção de pontos de conexão que devem ser honrados nessa ancestralidade. Que lindo ouvir, doutora Viviane também, e recentemente eu descobri que um tio-avô foi um dos fundadores da Unimed do Brasil, então o quanto esse sangue cooperativista já corria na veia e eu nem fazia ideia, então conhecer de onde a gente veio, o quanto nos dá perspectivas para saber para onde a gente vai. Em síntese, o que eu gostaria de compartilhar com vocês são 3 aspectos. Se a gente pudesse focar em 3 aspectos fundamentais no desenvolvimento dessa liderança, a gente resumiria em 3 Cs, 3 habilidades aí que começam com a letrinha C. A primeira delas, a curiosidade, a segunda, a compatibilidade, e a terceira, a comunidade. Sistematizando um pouco do nosso aprendizado, a gente entende que são aspectos que são necessários hoje, e o quanto o cooperativismo, como um movimento de vanguarda, já guarda esses 3 aspectos, essas 3 habilidades, e nos convida a buscar viver efetivamente, por exemplo, a curiosidade. Tanto se fala em empatia, tanto se fala nessa necessidade de conexão com o outro. Sem curiosidade não rola, né? Eu trouxe um elemento físico para a gente fixar essa reflexão. Tá aqui, ó, mel. Todo mundo conhece esse, opa, é de uma cooperativa, inclusive, Coaps, que eu não conhecia, recomendo. Tá aí, intercooperação. Ser abelhudo. A curiosidade é a característica de ser abelhudo no melhor dos sentidos, para que a gente tenha condições de identificar quais são as virtudes, mas também as carências do outro que a gente se relaciona. Quer seja com os nossos cooperados, quer seja com clientes, fornecedores, os chamados stakeholders. A gente tem olhos de ver essas virtudes e também essas carências, porque é aí onde a gente vai convergir, é aí onde a gente vai se tornar junto para conseguir superar os obstáculos. Isso tem muito a ver com os valores cooperativos, e essa é a base da reflexão, o que forma a nossa identidade cooperativa, os valores, por exemplo, da autoajuda, da preocupação com o outro e até mesmo o valor da transparência, como foi mencionado ainda agora pela doutora Viviane. Sem curiosidade, fica difícil a gente se conectar com essas questões, então resgatar a dignidade humana com esses olhos de enxergar o que a gente pode desenvolver em termos de empatia, e os olhos de ver, embora seja metafórico, a gente também pode entender por meio de uma analogia. Eu descobri recentemente um problema, né? Alguns problemas, acho que com o caminhar da idade, na visão, preciso usar óculos e tal, e o oftalmo me chamou a atenção para um aspecto que é a minha hereditariedade e uma predisposição a glaucoma. O que é o glaucoma, senão a perda da visão periférica? Quando a gente acaba com uma visão excessivamente focada e não enxerga o que está acontecendo ao redor. Então, a curiosidade que ela permaneça como essa visão periférica também, que enxerga os sucessos, valoriza, honra as boas histórias, mas que também evidencia quais foram os tropeços, as topadas que a gente levou vida afora. E é importante colocar o olhar nisso, porque ao observar as nossas vulnerabilidades, a gente tem condições de se reforçar enquanto coletivo. E um exemplo muito nosso, né? Quanto se fala daquela famosa frase da pedra no caminho, onde houver, se houver uma pedra no caminho e 20 homens se reunirem, vocês conhecem muito bem, quem é do cooperativismo sabe muito dessa frase.
Porém, a gente pouco fala de um trecho da autobiografia do Padre Amistad, igualmente inspirador, que são os tombos que ele levou da sua mula. Tem um trecho que é impagável, onde o padre nos conta que não foi fácil domar a mula. Ele sobe uma vez, cai, sobe outra vez, cai de novo. Então, a resiliência exemplificada no comportamento lá atrás do nosso patrono, e o quanto a gente pode aprender com isso, especialmente com o bom humor dele em narrar esse trecho. Podia ser desconfortável e não precisava estar na autobiografia tantas histórias de construção, mas está lá. Então, a resiliência e a exposição das vulnerabilidades já estava lá na nossa origem, na nossa essência. Então, os valores da transparência, da autoajuda, da preocupação com o outro, alicerçados nessa questão da curiosidade. Nosso primeiro C. Segundo C é o C da compatibilidade. Palavrinha esquisita, mas é simples a compreensão, que é a palavra que nos leva a refletir sobre o que se chama hoje de fit cultural. A liderança precisa muito, para que seja exemplo e para que haja com coerência, precisa ter esse fit cultural. Ou minha avó diria que a liderança precisa ornar com o contexto do qual ela faz parte. Quando a gente fala em ter responsabilidade própria como um valor do cooperativismo, é importante a gente pensar, né? A minha forma de agir, o meu comportamento é cooperacionista? É coerente com o que o movimento prega? Eu realmente tenho uma atuação convergente com aquilo que a gente quer transmitir, construir diante dessa responsabilidade que é a representatividade de um movimento que prega a cooperação, tem por base a cooperação. E quando eu olho a minha história e penso em compatibilidade, a sensação é muito essa, uma experiência muito bacana acumulada em organizações que já trabalhavam com educação corporativa, mas tinha alguma questão, tinha alguma indignação que naquele ambiente eu sentia que eu não sanaria as questões, era necessário um outro modelo. E um reencontro com o cooperativismo me apontou que modelo é esse. A gente, um grupo de pessoas desejosas em realizar contribuições nesse universo, por meio da educação corporativa, que é o que a gente faz, entendemos que podia ser diferente. Por que a gente vai organizar uma empresa tradicional se há o desejo tão autêntico, tão visceral pela cooperação? E foi aí que nasceu a vontade ou a predisposição, quando a gente olha a ancestralidade, para a constituição da coletiva, que é a nossa cooperativa. Então, essa responsabilidade pessoal de envolvimento, de levantar a bandeira de verdade, né, inspirada aí uma live incrível que aconteceu no ano passado, com o senhor Mário Conzen, da Casa Cooperativa, lá em Nova Petrópolis. Ele dizia que a nossa atuação precisa deixar uma marca onde as pessoas que venham depois olhem e pensem, por aqui passou um cooperativista. Será que a nossa atuação e o líder especialmente visado diante desse posicionamento para que a gente construa uma imagem adequada ao nosso discurso, né? E não o contrário? Os discursos são passíveis de palavras, as ações são visíveis. Tem aquela frase célebre de Ralph Waldo Emerson, que fala que quem você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Que a gente represente no discurso e na prática os valores da cooperação. E aí, finalmente, falamos então, compatibilidade, o nosso segundo C. O que isso tem a ver com a abelha? Eu falei que a tal da abelha ia voltar. Compatibilidade, vocês já pararam para pensar o trabalho que dá fazer uma colmeia? Dá um trabalho do cão e é lindo. A parede da colmeia é uma obra de arte, os favos perfeitos, aqueles hexágonos desenhados com régua e compasso. Por que é tão bonito? Por que é tão cuidadoso? Porque é compatível. É muito caro a abelha produzir a cera através do mel. Então, diferente da vespa,
que faz lá o vespeiro com barro, a abelha faz com a sua própria cera, então tem uma compatibilidade pelo zelo do uso desse recurso precioso. Então, como é que eu faço a melhor utilização do recurso, já que me dá tanto trabalho? E, claro, a perspectiva não é artística, ou não que a gente saiba, mas é uma perspectiva de utilização. Como é que eu tiro o melhor proveito dessa matéria-prima tão nobre? Isso é compatibilidade também. E ainda vinculado a essa característica, essa habilidade, eu queria falar sobre igualdade e equidade. Não dá para falar desses dois valores que estão na base da identidade cooperativa no dia de hoje sem falar de equidade de gênero, né? Embora já haja muitas conquistas nesse sentido, há muito ainda o que ser conquistado. E um tema de alta gravidade que eu queria trazer para reflexão é a questão do assédio. O assédio moral, em especial, o quanto a igualdade e a equidade não deveriam permitir que qualquer sombra desse comportamento inadequado, dessa violência, tivesse presente nas nossas relações. E não estou falando só das cooperativas, não, estou falando de uma visão expandida, periférica, observando com quem a gente faz negócio. Será que as boas práticas estão presentes também nos nossos fornecedores, nos nossos clientes, nos nossos associados? Porque é uma violência muito sutil, essa violência do assédio, né? Olhando para o histórico, hoje eu reconheço que em relações de negócio eu já sofri, sim, assédio moral, e ele muitas vezes maquiado, travestido como cultura organizacional, um discurso de não, é o jeitão do líder. Em empreendimentos menores, muitas vezes o fundador é o líder, é quem dá batida, e isso se confunde, e a naturalização dessa agressão, dessa violência não pode ser permitida. Passado algum tempo, alguns anos, é que eu pude olhar para uma trajetória e perceber situações que hoje em dia não seria permitido que se repetissem, porque ainda bem a consciência está expandida. O terceiro C, para a gente pensar, para fechar rapidinho, Luiz aparece, é porque a gente já está passando, mas me deixa falar da comunidade, Luiz Cláudio, como terceiro C, que vai trazer a reflexão sobre a democracia. A gente tem a honra de ter a primeira mulher sócia de um empreendimento no mundo, como sendo a Elisa Birley, né? Foi 2 anos depois da fundação lá em Rochdale, ela se associou, fortalecimento da comunidade nesse sentido. A responsabilidade social, que é tão premente hoje nas discussões de empresas tradicionais. E, finalmente, o valor essencial que eu enxergo como síntese do cooperativismo e da comunidade. A gente lembra aqui, ó, da colmeia, tem a ver com as abelhinhas também, que é a solidariedade. E o solidário não quer solidão. Como é que a gente olha para essa trajetória e constrói a trajetória juntos? E que bom que a gente está aqui juntas nessa manhã de hoje, com a licença do Luiz Cláudio, mas somos a maioria na tela, que tela linda, mas lindo não é o adjetivo que a gente deve usar, ó, que tela forte. E esse era o recado. Os 3 Czinhos podem orientar belas lideranças daqui por diante.